Criacionistas têm argumentos inteligentes? Boa noite, senhores. Hoje nós vamos assistir um corte de uma entrevista com um professor universitário, neurocientista, professor Álvaro, em que ele vai nos dar argumentos inteligentes dos criacionistas. E nós vamos escutar esses argumentos aqui. E já fazia tempo que eu não fazia um vídeo de reação, né? E como é de praxe, para fazer vídeo de reação, escutando esse tipo de coisa, a gente tem que estar entorpecido. Então eu já estou aqui com a minha cerveja e nós vamos escutar, obviamente, o professor está sendo sarcástico, mas vamos ver o que ele considera ser os melhores argumentos dos criacionistas e o porquê que eles falham, tá? Então vamos lá. Inclusive eu não conhecia esse professor, parece que é um neurocientista, etc, né? Mas vamos lá. É a Universidade Unifesp, coisa desse tipo. E eu estou apresentando uma teoria, que é a teoria do design inteligente, para dar conta do fato de que você não consegue explicar como surgem fenômenos como a consciência e a habilidade linguística verbal que faz a gente pensar o mundo num espaço, num tempo, numa janela temporal mínima, que não sei o que, blá 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 blá. É tão fácil ficar quieto se falar. Putz, então vou ter que dizer assim, é verdade, é verdade. Então, aqui eu estou discutindo as minhas teorias nesse campo que eu chamo ciência, você está discutindo aí suas teorias nesse campo que você chama religião, e não tem intersecção e eu tenho que respeitar e são teorias. Mas é falso. Esse argumento é falso. Por quê? Porque teoria é algo que muitas vezes... A teoria é um conceito que existe num contínuo. Então eu tenho a teoria como a grande especulação, mas teoria também é o conceito que se usa para o acúmulo de evidências que está mais próximo possível de uma verdade. A teoria da evolução por seleção natural, em grande medida, é uma verdade. Porque as evidências convergem ali. Esse papo de que, não, é uma teoria, esquece que uma teoria ela tem graus e graus de... Tá, então... Eu não sei quanto a vocês, mas eu já estou confuso, né? Eu acho que esse professor... Ele começa descrevendo um argumento, supostamente dizendo a ciência não consegue explicar consciência, isso ou aquilo, mas a minha teoria, logo a minha teoria está correta. Ou logo o design inteligente tem que ser verdadeiro porque a sua teoria da evolução não consegue explicar a consciência. Aí ele vai e começa a discutir, diz que isso é falso e começa a discutir o que realmente teoria significa. Para mim, isso é um completo non sequitur. Uma coisa não se segue da outra. O primeiro argumento, da forma com que ele colocou, é falso. Tá? Porque do jeito que ele escreveu, é uma falácia de apelo à ignorância. Bom, você não consegue explicar isso, logo, isso aqui tem que ser verdadeiro. Tá? Então, isso não é um bom argumento. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com a definição de teoria. Então, assim, ele, ao meu ver, se confundiu inteiro e pulou para esse papinho aí de ensino médio, né? Como se as pessoas não soubessem o que uma teoria significa, né, dentro da ciência, né? Acha que todo mundo que fala critica a teoria da evolução, por ser simplesmente uma teoria que é vendida como fato, significa que o sujeito acha que teoria é um palpite, igual o coleguinha lá da sala de aula fala, eu tenho uma teoria quem roubou o estojo de fulano de tal, né? As pessoas acham que todo mundo, todo crítico de evolução é um bebezinho que não atingiu a idade da razão ainda, não sabe o significado das palavras e não conhece nada de ciência, né? Não, a vasta maioria das pessoas, ou ao menos algumas pessoas que criticam aspectos da teoria da evolução, não estão confundindo o grau de credibilidade que uma teoria tem dentro da ciência. O que eles estão criticando é que ainda com um grau alto de credibilidade, ainda é uma teoria em uma ciência histórica, tá? Que não pode fazer experimentos empíricos para confirmar aqueles padrões descritos. Tá? Não é uma ciência que pode ser falsificada em muitos aspectos. Então, essas pessoas, elas reclamam dessa teoria ser vendida como um fato comprovado.
Não os aspectos como variação em frequência alélica, que a gente fala com frequência, mas coisas como, por exemplo, macroevoluções que ocorreram há 500 milhões de anos atrás, que não podem ser replicadas, não podem ser testadas, etc. e tal. Tá? Então, são duas coisas diferentes aí que ele está falando. Tá? Então, ele deveria ter falado o primeiro argumento, da forma com que eu descrevi, é um apelo à ignorância. Né? Mas ele deu uma guinada aí e começou a falar de uma coisa meio paralela que nada tinha a ver. Tá? Então, se você acha, como ele falou aí, que a teoria da seleção natural ela tem tanta evidência que quase um fato máximo que dá para chegar, então, não sei se nesse corte, né, não vou exigir dele isso em um corte, mas espero que ele vá nos dizer o porquê que essa teoria, né, quais são essas evidências, né? Imagina que é um barrilzinho de petróleo. Então você fala assim, tem petróleo nesse barril. Tá bom, tem uma gota de petróleo. Ou então esse barril tá cheio, só falta uma gota para transbordar. A teoria da seleção natural é uma teoria, de fato. Como um barril de petróleo que você botar uma gota em cima ele transborda. Então é falso esse argumento. Segundo argumento, supostamente Não, que péssima analogia, né? Mas enfim, vamos lá. inteligente. A evolução é uma tautologia. O que quer dizer isso? É um argumento circular. Por que é um argumento circular? Ué, porque pensa, eu vou dizer assim, os mais adaptados sobrevivem. E a sobrevivência dos mais adaptados leva à próxima geração, onde haverá competição e os mais adaptados sobreviverão e gerarão a próxima geração. E assim vai. Mas caramba, eu tô Isso não... isso não é uma tautologia, meu amigo. Não é assim que o argumento da tautologia funciona. É como você vai... os mais adaptados sobrevivem. Quem são os mais adaptados? São aqueles que sobrevivem. Essa é a definição clássica de tautologia, no que diz respeito à seleção natural. Ele tentou explicar, e ele não descreveu uma tautologia, né? Ele se confundiu ali, foi falando um evento causal, e eu não entendi o que ele falou, né? Como que o que ele disse é realmente uma tautologia. Mas, enfim. Nossa. Ok. definindo os mais adaptados darão a próxima geração. E assim vai. Mas caramba, eu tô... Ele está discutindo uma sequência causal temporal, né? Então, os mais adaptados vão deixando descendência e os outros vão deixando descendência. O que isso tem a ver com tautologia? Tô definindo os mais adaptados como aqueles que sobreviveram, que é uma tautologia. Não tem, é que nem eu virar e falar assim... Não, você não definiu isso no que você falou, na verdade, né? Talvez você tenha pensado isso, mas a forma com que você se expressou, você não expressou o argumento de uma forma tautológica, né? Os mais bonitos são os que vão ficar... E assim vai. Mas caramba, eu tô definindo os mais adaptados como aqueles que sobreviveram, que é uma tautologia. Não tem, é que nem eu virar e falar assim, os mais bonitos são os que vão ficar com as mais bonitas. E eu olho e falo assim, as mais bonitas ficaram com os mais bonitos. E eu vou falar assim, tá bom, mas esse argumento é circular. Eu não posso dizer que as mais bonitas estão com os mais bonitos e os mais bonitos que ficam com as mais bonitas, porque da mesma maneira que A está para B, B está para A, e não há uma linha causal de A para B nem de B para A. Compreenderam? Desculpa a complexidade rápida, só para pular logo esse papo. Desculpa a complexidade, é para pular logo. Ele tentou 3 vezes dar um exemplo de tautologia e ele errou nos 3. Ou 4, se você contar o A para B ali. Né? Então, na hora que ele vai tentar dar uma analogia tautológica, o exemplo do bonito ali, isso não é uma tautologia, de novo, né? Se ele tivesse falado, os bonitos ficam com as mulheres. Mas quem são os bonitos? Aqueles que ficam com as mulheres. Aí você tem uma tautologia. De novo, do jeito que ele explicou ali, não há tautologia. Aí ele fala A para B é igual B para A. Isso também não é uma tautologia, né? Esse é um argumento simétrico, não é tautologia. Então, em 3 vezes ele tentou definir tautologia para dizer que é falsa e em nenhuma vez ele conseguiu expressar uma tautologia, né? E o primeiro argumento era um non secto, né? Ou a resposta dele para o primeiro argumento era um non secto. Então, assim, já estou começando a ver um padrão aqui, né? Mas, enfim. E o melhor, eu vou mudar. Ficou muito complexo, né? É para passar rápido. Mano. Vamos lá. Mas é uma tautologia. É falso. Porque ainda que eu coloque as coisas dessa maneira, de fato, seja uma tautologia,
a realidade mais profunda é que essa tal adaptabilidade, aqueles que são mais bem adaptados vão sobreviver. Essa tal adaptabilidade é só um resumo, tá resumindo um conjunto de coisas. Mais adaptável quer dizer o quê? Quer dizer, aqueles que conseguem sobreviver às pressões dentro daquele ambiente, se alimentando de maneira suficiente e se posicionando competitivamente em relação aos seus iguais, a ponto de poder transar e ter filhos, desculpa a linguagem simples, mas pra gente ir direto ao ponto, e antes de serem eliminados ou assassinados ou excluídos, e antes de serem comidos por um tigre, antes de serem mortos pela gripe espanhola ou o que quer que seja. Não é uma tautologia, porque essa adaptabilidade não é um termo geral. Ela só está sendo resumida de maneira geral para não perder tempo. Mas não, quer dizer uma coisa muito específica. Na prática é sempre isso. Eu preciso comer, eu preciso ser forte o suficiente para me defender dos ataques externos e eu preciso competir de maneira minimamente viável com os meus co-específicos, as outras pessoas da minha espécie. E isso precisa acontecer de maneira minimamente suficiente até que eu possa transmitir meus genes até a próxima geração. Daí depois eu posso dar uma morrida aí que tá tudo bem. Entende? Então, não é verdade que é uma tautologia. Do jeito que ele... Agora que ele está tentando dar uma definição não tautológica, ele realmente deu uma definição tautológica. Não interessa o quão empacotado o conceito de adaptação está, ok? Não interessa se o conceito de adaptação ele se refere a várias coisas, ok? O fato é, se você disser o adaptado sobrevive, né? E por que ele sobrevive? Porque ele está adaptado e assim por diante, né? Você gerar essa circularidade aí de pensamento, você caiu numa tautologia. Então, inclusive, deixa eu achar aqui um artigo aqui. Então, vamos lá. Esse artigo aqui que eu adoro, do Tim Hunt, reconsiderando a estrutura lógica da teoria da seleção natural, né? Então, vamos lá. Para você ver que esse problema da tautologia não é algo aí que criacionista de internet fica falando, não, tá? Então, a gente pode fazer, inclusive, um vídeo só avaliando esse artigo, porque vocês vão ver o problema severo que a teoria da evolução e o conceito de seleção natural possui, tá? E aqui, obviamente, quando a gente tem um filósofo que é capaz de avaliar essas coisas, a coisa fica bem óbvia, né? Mas como eu digo várias vezes nos nossos vídeos, a maioria dos cientistas, inclusive o nosso amigo aí do vídeo, Álvaro, não conseguem compreender filosofia e acham que está tudo bem, tá? Então vamos lá. Nesse artigo, eu concordo que a seleção natural, enquanto teoria prevalente de como a mudança evolucionária ocorre, é geralmente descrita em uma maneira que é tautológico ou circular, tá? Então, por exemplo, ele vai citar aqui que o próprio Darwin descreve seleção natural como a preservação das variações favoráveis e a rejeição das variações que causam injúria, tá? Só que isso é uma tautologia porque preservação e favorável se reduzem à mesma coisa. Porque aquilo que é preservado é definido como aquilo que é favorável e aquilo que é favorável é definido como aquilo que é preservado. É a mesma coisa com rejeição e injúria, né? Então, olha a tautologia aqui já em Darwin, tá? Então não é um probleminha qualquer, tá aí no seu Deus Darwin, né? Aí o Survival of the Fittest, eu não sei como é que isso é traduzido, né? Survival of the Fittest. A sobrevivência do mais apto, né? Essa é a tradução portuguesa. Né? É frequentemente usado como uma definição curta da seleção natural de Darwin, né? E muitas outras também. E outras expressões é uma tautologia e circular porque sobrevivência e mais apto se reduzem ao mesmo conceito. Né? Quem sobrevive, o mais apto. Quem é o mais apto? Aquele que sobrevive. E assim por diante, né? Então, aí vai lá o pessoal aqui, ó. Alan, em 2008, né? Nós já estamos. Não, aí ele vai falar, não, pera lá. Não é bem assim. A gente consegue definir de uma outra forma. A seleção natural, né? A multiplicação diferencial, pode alcançar a adaptação porque favorece mutações que ocorrerem em um indivíduo e, portanto, podem espalhar para toda a espécie em algumas gerações. Aí, quando você vai ver, de novo, é uma definição tautológica, porque
Ele está basicamente só repetindo o mesmo termo usando palavras diferentes, né? Então, seleção natural, multiplicação diferencial, favorável, leva à adaptação, pode espalhar, são todas formas de dizer a mesma coisa, mas prole é produzida em algumas situações, né? Então, por exemplo, a seleção natural é o quê? É a multiplicação diferencial. Pode gerar adaptação, mas o que é adaptação? É a multiplicação diferencial, porque a mutação favorável que ocorreu em um indivíduo pode, então, espalhar para toda a espécie em alguma geração, que é o quê? A multiplicação diferencial. Então, basicamente, a multiplicação diferencial pode alcançar a multiplicação diferencial porque mutações favoráveis que ocorreram no indivíduo vão levar à multiplicação diferencial em toda a espécie em algumas gerações. Tá? Então, tá aí. Tá aí, ó. No Ayala. E aqui ele fala, né? Então, basicamente, todas essas explicações, essas frases, essencialmente o que elas estão dizendo é que existe uma mudança biológica ocorrendo, mas a gente não dá nenhuma explicação. E é o que eu sempre falo, seleção natural, eu já falei isso umas 400 mil vezes, não é causa de nada. O fato de que algo está se espalhando na população não é o aspecto causal. Alguma coisa causou essa mutação, no caso, né, aumentar em frequência. Tá? Então vejam que o problema ele é um problema sério no cerne da teoria. Não é a contribuição de Darwin não é a seleção natural. Seleção natural não é o conceito mais importante na biologia evolutiva. Não é isso que difere Darwin dos demais. Não é isso que a gente usa até hoje. E o seu conceito principal é um conceito que não tem poder explicativo nenhum, é uma circularidade. Isso não é nem eu que está falando, é o Hunt. Né? Nós poderíamos lhe dar alguns exemplos de por que uma coloração um pouco mais escura em um camundongo pode ser uma adaptação para um ambiente tal, uma asa mais longa é uma adaptação para o falcão nesse ambiente particular. Nós só podemos falar nesses casos, nós podemos saber nesses casos que a vasta maioria das adaptações potenciais, o que realmente é adaptado, olhando os resultados em termos de reprodução e sobrevivência dos organismos possuindo as características. Então, basicamente, você só pode, depois que o fato ocorreu, dizer que houve uma adaptação. Você não pode olhar para uma população e dizer, este é mais apto, e prever quem que vai deixar mais descendentes. Geralmente, pelo menos na descrição geral, você já observa que há um organismo adaptado e você diz que ele é adaptado porque ele é adaptado, por causa da seleção natural, que é definida com essa circularidade aí, né, argumentativa, tá? Então, você não tem previsão nenhuma. Ok? Porque lembre-se, né, ter pele de coloração branca pode ser adaptativo ou não adaptativo. Depende do local, depende do local. Então, sempre a sua referência, se é adaptativo ou não, vai ser depois de você observar a sobrevivência ou a reprodução diferencial. Então, depois do fato. Então, você não tem, de fato, uma definição que não seja tautológica aí, tá? É algo muito interessante, né? Então, a única forma que nós podemos definir apto, né? Aptidão, de uma maneira geral, é operacionalizando a definição de aptidão. Ou seja, observando aquilo que sobrevive nas populações atuais. Mas teoricamente, a aptidão é algo objetivo a respeito do organismo, que você pode olhar e falar, fulano é mais apto. Mas por quê? Então é algo intrínseco do organismo, ele tem uma aptidão maior do que o outro. Mas se você só consegue definir aptidão ao observar ele sobreviver mais ou reproduzir mais, então a sua definição se torna circular. Porque você vai perguntar o que é aptidão? É aquilo que deixa mais descendentes. O que deixa mais descendentes? É aquele que é mais apto. Entendeu? Olha que problema grave. Gravíssimo. Tá? E isso aí que o sujeito está dizendo que é fato, né?
essa acusação da tautologia e circularidade, se verdadeira, é fatal para a seleção natural enquanto teoria que explica como que a mudança biológica ocorre. Ok? Aí, ó, fatal. Então ele vai dar de novo, né, descrever como que geralmente a adaptação é definida, como que aptidão é definida, como que seleção natural é definida, e você vai ver que uma depende da outra e significa tudo a mesma coisa. Então isso tudo aqui é circular e você não sai do lugar, né? Ao, né, olhar com mais cuidado, você vê que todas as definições e descrições dependem uma da outra, né? E são totalmente circulares, tá? Então, nós estamos longe, né, baseado no presente conhecimento de processos evolutivos, né, nós estamos longe de ser capazes de fazer previsões acuradas sobre a expectativa da aptidão. Então, pera lá. Isso aqui é um cara falando. Então, você, com o conhecimento atual, você não consegue fazer uma previsão de quem que está adaptado e quem que não está, sem cair em circularidade. Então, se uma teoria não tem capacidade de fazer previsão no seu ponto central, como que essa teoria pode ser, então, vendida como sendo fato confirmado, suportado por por centenas de milhares de artigos? Isso aqui é gravíssimo, né? Essa dependência no conceito da aptidão torna imperativo resolver os problemas conceituais que tornam essa noção, né, ilegítima, basicamente, né? Então, para essa concepção ser válida, nós temos que resolver esses problemas conceptuais, ok? Então, o problema de definir o que é aptidão permanece, né? Para a seleção natural receber a sua reputação como uma teoria poderosa de como a evolução ocorre, a teoria deve ser desenvolvida muito mais do que já foi feito até hoje, com um foco em testar e melhorar as previsões evolutivas. Mas espera lá, meu. Não precisa. Esse cara tá maluco? A teoria da seleção natural já é fato, já foi definida. Que é isso? Como assim você está falando de ser capaz de melhorar a nossa capacidade de fazer previsão? Mas isso aqui já é fato, já ocorre o tempo inteiro. Toda pesquisa que sai aí está fazendo previsão. É isso que a gente aprende na escola? Como que você me fala uma coisa dessa, cara? Então, por isso que esse sujeito aqui, o Ozaki 2010, vai falar: nós precisamos de um projeto de adaptação mais ou menos como o projeto do genoma humano. Esse projeto conduziria e coletaria rigorosos estudos ao redor do mundo para estabelecer em circunstâncias reais a possibilidade se a seleção natural foi o agente primário na evolução observada, né, na mudança evolutiva observada, ou se isso é simplesmente assumido pelos adaptacionistas. Mas como que você precisa de um programa em 2010 para mostrar que a seleção natural realmente é a causa que está ocorrendo na natureza, se a seleção natural já foi comprovada 1 milhão de vezes e é ensinada como fato na universidade? Então, o que está acontecendo aqui? Né? Ou esse cara aqui, o Orszag, o autor desse artigo, todas as pessoas que eles estão citando, ou são todos malucos que não foram para a graduação e aprenderam que a seleção natural já foi comprovada 1 milhão de vezes, ou alguém esteve mentindo para vocês aí, ouvintes. Né? Então, é por isso que eu falo, as pessoas não acompanham as discussões da literatura, eles assistem simplesmente youtubers falando que a seleção natural é comprovado, que existe 1 milhão de evidências mostrando, mas tá aí, né? Pesquisadores modernos, às vezes filósofos de biologia, filósofos da ciência, falando que o conceito mais ensinado para as pessoas sobre evolução, que é o conceito de seleção natural, é quase que 100% das vezes definido de forma tautológica e, portanto, não explica nada. Ok? Então, é isso. Esse artigo mereceria um vídeo só para ele, tá? E não é só a opinião deste cara especificamente, não, tá? Isso aí, para quem acompanha a discussão e tem acompanhado há muito tempo,
como eu, a gente já sabe dessas coisas, né? Mas enfim. Outro argumento supostamente inteligente dos criacionistas. Ah, tá bom, vocês estão falando isso tudo, né? Então tá bom, já que você acha, quem sou eu para falar? Mas note que não há uma única espécie nova desde que a gente começou a olhar para esse assunto. Cadê? Me mostra aí um novo tipo de qualquer coisa aí que vocês estão vendo. Mentira. Há várias espécies, há várias. O problema é que a evolução em geral acontece numa escala temporal muito grande e a gente vai encontrar espécies que têm ciclos reprodutivos, ciclos de vida mais curtos, mas tem várias espécies de bactérias, de protozoários, do que você quiser por aí, inclusive tem de animais maiores, e tem adaptações. Tem outro argumento que é, tudo bem isso aí, mas não vale para os humanos. Mentira. Quê? Ele não falou nada. Eu tô maluco aqui, ou esse pesquisador, ele não consegue, sei lá, se expressar, ele não consegue fazer uma proposição que seja lógica. Vocês entenderam o que ele falou aí? Ele deu algum argumento? Ele falando, não existe especiação. Ele fala, porque tem bactéria ali, tem animal ali, pronto. Ele não falou nada. E ele já muda de assunto e já pula. Como se tivesse explicado alguma coisa. Meu Deus, isso é um professor universitário. Nada do que ele falou nesse vídeo até agora fez sentido. Não tem nada lógico. Vocês estão percebendo isso? Se eu não estou compreendendo, talvez morando no exterior há muito tempo, vocês verem que meu português está um lixo. Às vezes eu não sei. Às vezes eu que não estou conseguindo compreender ali a sabedoria deste homem, mas eu, até o presente momento, não vi argumento nenhum. Ele está cometendo falácia atrás de falácia, ele não está explicando nada, e eu estou, assim, com toda sinceridade, embasbacado. Ele poderia ter dado exemplo, sei lá, por exemplo, tem os tentilhões de Darwin, já foi mostrado por, sei lá, sequenciamento genético, que eles são diferentes, tem alguns que variam ali, populações que nunca se reproduzem, ou quando existem zonas híbridas ali, e algumas espécies, elas eram... A gente tem evidências de que elas pertenciam a uma única população, mas hoje em dia elas estão em duas localidades diferentes e evoluíram diferentes cantos, então um canta de manhã, o outro canta à noite, então eles nunca se encontram, estão separados. Estudos genéticos mostraram que há uma divergência de tantos e tantos nucleotídeos e, portanto, a gente define como uma espécie diferente, tal e tal. Alguma coisa desse tipo. Mas não, ele foi... porque tem bactéria. Bactéria, sei lá, alguém, e vamos pra frente. E tá explicado. Que é isso, cara? Eu tô assim, de cara. Por exemplo, a maior parte das espécies tem uma intolerância à lactose. Por que tem intolerância à lactose nos adultos? Porque isso é adaptativo, porque se o pai adorar tomar o leite, o boi quer tomar o leite da vaca. Peraí. Porque a maior parte dos usuários, que a evolução em geral acontece numa escala temporal muito grande, a gente vai encontrar espécies que têm ciclos reprodutivos, ciclos de vida mais curtos, mas tem várias espécies de bactérias, de protozoários, do que você quiser por aí, inclusive tem de animais maiores. E tem... Então, olha só, ele não tá falando de especiação, ele tá falando tem várias espécies de bactéria por aí, tá? O que isso tem a ver com o questionamento sobre observar a especiação ocorrendo? Então você concorda com isso? Porque você disse que no início, então, que a evolução é muito lenta. Então você está concordando com a galera que está criticando, os criacionistas, e está dizendo que realmente não dá para observar especiação? Você está querendo dizer que o fato de existirem várias espécies de bactérias significa que houve especiação no passado? Isso é circularidade. Ou... eu não sei. Eu sinceramente não sei o que esse cara está falando. Em adaptações. Tem outro argumento que é, tudo bem isso aí, mas não vale para os humanos. Mentira. Mas tudo isso aí não vale para os humanos. Tudo isso aí o quê? A especiação? A adaptação? Por exemplo, a maior parte das espécies tem uma intolerância à lactose. Por que tem intolerância à lactose? A maioria das espécies tem uma... nos adultos. Porque isso é adaptativo, porque se o pai adorar tomar o leite, o boi quer tomar o leite da vaca. Poxa, pensa quão nutritivo não é o leite da vaca. O que acontece? O boi vai lá, compete com o bezerro não toma leite, morre e o boi não transmite seu gene. What? Uau! Nossa! Então, pera lá.
Então, a intolerância à lactose existe, porque senão o boi, na fase adulta, ia querer tomar leite da vaquinha lá, da sua companheira, ia competir com o filhote, aí o filhote ia morrer de fome e não ia passar os seus genes para frente. É por isso que os adultos têm intolerância à lactose. Olha isso, cara. Eu quero que ele me mostre como que você demonstra, você confirma, verifica essa hipótese sua aí, que ele deu como se fosse o fato, né, consumado. Como que você testa isso daí? É igual a psicologia evolutiva, né? As coisas são assim porque lá no passado... Como que você testa isso? Qual que é uma explicação mais plausível? Você não precisa do leite na fase adulta. Você já passou da fase infantil, onde você necessitava daqueles nutrientes lá. E pronto, seu organismo hoje em dia não vai querer tomar o leite mais, né? Não vai se dar bem com o leite mais. Mas enfim, ainda que esse fosse o caso aí, eu quero que ele me mostre como que você chega a essa conclusão. Como você demonstra isso empiricamente, que é por isso que boi tem intolerância à lactose na fase adulta, né? E o que isso tem a ver com o negócio da especiação que começou ali a conversa, né? Porque eu já imagino o que ele vai falar. Ele vai falar que tem evolução no humano, e porque tem gente que hoje em dia, até enquanto adulto, tem intolerância à lactose, e que isso é um exemplo de evolução ocorrendo, né, observável. Mas o que isso tem a ver com o desafio inicial, o questionamento inicial, que tinha a ver com especiação? Então, os humanos que têm intolerância à lactose são uma espécie diferente? Entendeu? Mas vamos ser bons. Então, olha que interessante, o que é adaptativo para o boi não é aquilo que o boi quer. Provando que muitas vezes, né, a força da evolução não é a força da volição, da vontade. E aí a espécie colapsaria. Então tem intolerância à lactose. Nos humanos, a intolerância à lactose vem decaindo rapidamente nos últimos 6.000 anos. Obviamente, por quê? Porque a gente cria gado. Então, isso mostra, mas isso é uma adaptação. Tem várias outras adaptações. Não, pera. De novo, erro. Isso é lamarquismo. Então quer dizer que a tolerância à lactose, ela aumentou porque estamos criando vacas? Então o corpo humano está mudando para se adaptar ao ambiente? Mas isso é exatamente essa vontade aí que você acabou de dizer que não ocorre. Eu sei o que você achou que estava dizendo, né? Que o fato de que, sei lá, a existência de vacas e terem sido domesticadas gerou uma pressão seletiva que agora favorece os indivíduos que têm uma mutação que confere tolerância à lactose, né? Mas a forma com que você se expressou aí, ela foi lamarquista. E ela contradiz o que você havia dito na frase anterior. Ok? Uau, eu tô... assim... surreal isso aqui, viu? Inclusive de aspecto de características potencialmente negativas. A gente vai chegar lá depois. Mas não é verdade, tem um monte delas. E de características cria gado. Então, isso mostra, isso é uma adaptação. Tem várias outras adaptações, inclusive de aspecto de características potencialmente negativas. A gente vai chegar lá depois. Mas não é verdade, tem um monte delas. E, finalmente, agora a gente chega no argumento mais sofisticado, assim, intelectualmente, né? Os criacionistas, né? O pessoal do design inteligente enche a boca para falar. Porque a segunda lei da termodinâmica não permite que haja evolução com esse grau de precisão que os darwinistas estão falando. Que raios esse argumento chique está dizendo? Eu não acho que ninguém na história do criacionismo formulou o argumento da termodinâmica dessa forma. E eu acho que ele é geralmente utilizado para descrever a origem espontânea da vida numa poça. Mas enfim. A segunda lei da termodinâmica vai dizer que a entropia, o grau de desorganização num sistema, ele vai aumentando. Então, assim, o mundo, né, o cosmos, vamos pensar no cosmos. É uma ideia assim, o cosmos vai se ampliando e aí você vai tendo maior quantidade de coisas espalhadas, você precisa de mais informação para descrever as coisas, então você vai tendo aí maior entropia. Essa é a ideia.
Então, assim, aí você vai tendo maior quantidade de coisas espalhadas, você precisa de mais informação para descrever as coisas, então você vai tendo aí maior entropia. Essa é a ideia. Então, assim, a entropia, como é que tem tanta desorganização, as coisas caminham conforme vai passando o tempo para desorganização. Só que as espécies, conforme elas vão ganhando complexidade, né, na árvore do Linneu, elas vão ganhando organização. É com o sentido contrário. Não é possível. Tá contra o que diz a física da escola. Enfim, é bobagem. Porque só tem um pequeno detalhe nessa história. Isso seria verdade se o planeta fosse um sistema dinâmico fechado. Mas é um sistema aberto, não tá certo, entende? É aquela coisa que pseudo-intelectual soa tão inteligente e é tão caô assim. Então, não é verdade que qualquer um desses argumentos... De novo, ele não explica, né? Ele só fala, porque é um sistema aberto. E let's move on. Como que isso resolve o problema? O que é um sistema aberto? O que é um sistema fechado? Como que isso se refere à questão da Terra? Por que isso resolveria o problema? Eu nem estou dizendo que o argumento da termodinâmica é bom, tá? Eu não acho que quando existem organismos já formados, eles são capazes de gerar energia, né? Então, você se manter organizado é uma batalha contra a entropia, de certa forma, uma vez que a tendência é essa desordem, né? Mas você tem ali mecanismos de puxar a energia de fora e manter essa ordem, né? Isso pensando mecanicamente. No fundo, quem mantém a ordem é a forma substancial, né? Mas enfim. Então, eu não acho que mesmo do ponto de vista mecânico, materialista, que essa objeção ela é muito boa quando você já tem organismos vivos capazes de fazer metabolismo, etc e tal, né? Mas ele, de novo, ele não explica nada, né? Eu não acho que ele entende o que é a segunda lei, eu não acho que ele seria capaz de explicar, tá? Acionistas permaneça de pé. Pois bem. Acho que é esse whisky, né, que tá causando isso nele, né? Pelo menos você tem que pegar leve, Álvaro. Vai na cerveja que é melhor. Você ficar tomando esse whisky aí, começa a perder um pouco do raciocínio, né? Superada essa discussão, que eu acho que não é uma discussão... E ele supera rápido a discussão, né? Que tem que ser usada de maneira negativa, pejorativa, ofensiva contra ninguém, muito pelo contrário. É uma discussão para se entender. Para além de existirem dois registros, um da ciência e um dos criacionistas, que é um pequeno grupo não, mas uma fatia dos religiosos, né? Então, judeus ortodoxos, alguns grupos, algumas religiões protestantes, são grupos pequenos, alguns grupos muçulmanos, alguns grupos de indústria, então você tem esse grupo, essa galera assim que acredita nisso, mas não são só dois grupos. As evidências estão aqui, se você aceita que o mundo real é o mundo real, se você... quer se tratar, você acredita que um tratamento contra o câncer pode ser uma boa pra você, você acredita na evolução por seleção natural. Você não precisa se tratar no câncer, deixa quieto. Entendeu? What? Oh. O que câncer e seleção natural tem a ver com tratamento? O que câncer e tratamento de câncer tem a ver com seleção natural e o sujeito ter dúvidas a respeito da teoria? O que uma coisa tem a ver com a outra, velho? Qual que é a relação entre evolução e câncer? Nossa! Eu, quando abri esse vídeo, eu tinha visto ali os primeiros minutos ali. Eu não tinha assistido a coisa toda. Isso pra mim tá sendo tão novo quanto para os senhores. Isso é o nível de um professor universitário. Ele ainda dá essas risadas, né? Como se estivesse falando umas coisas extremamente geniais, velho. E é isso. Então, tem isso, mas a gente não tem que levar para um lado que é belicista, conflitivo, muito pelo contrário. Eu acho que estar errado é um direito das pessoas. Não acho que tem problema nenhum. E eu acho que tem até uma coisa assim... muita gente, tem estudos que mostram uma coisa muito interessante. Muita gente que diz convictamente acreditar nessas coisas, em estudos mais sofisticados, pesquisas com neurociências... Que coisas? Com aspectos não declarativos e tal, no final... mostra que acredita que
que é evolução por seleção natural. Então, enfim, que esses outros processos são verdadeiros. Não é que deixa de acreditar nas suas teses aqui fundamentais, é que às vezes acha as duas coisas ao mesmo tempo. Como a gente, às vezes, tem duas narrativas, sem querer reduzir, tá, do ponto de vista de infantilizar, mas como crianças também, muitas vezes, acreditam no sim e no não ao mesmo tempo, que é uma coisa que a gente faz a vida inteira. Estou trazendo a criança como exemplo. Então, é muito isso, muitas vezes. Então, também não dá pra levar ferro e fogo, achar que aquela pessoa que tá dizendo, não, Deus criou, que ela de fato, no seu leito de morte, ela tá, não, é isso mesmo. Não, no leito de morte ela acredita porque é cômodo acreditar. Mas, assim, um pouco antes, quando ela tá fazendo escolhas. Nossa, agora, olha a prepotência, né? Como que ele olha... Ele tenta dizer que não, mas ele olha para o religioso como se fosse uma criança, como cínicos, falsos, né? Porque ele disse aí, né? No leito de morte é conveniente acreditar. Olha isso, cara. Isso não é preconceito, não. E eles falam, né? Com esse tom paternal, né? E dando risada, como se eles soubessem, na verdade, você, religioso aí que está assistindo, é um completo idiota infantilizado, tá? E dá para talvez conciliar. No fundo, você não acredita nessas coisas. Você, se explicado por um neurocientista ali, com carinho, você vai perceber que você, na verdade, acredita na seleção natural e nos processos evolutivos. É porque você não percebeu ainda que você acredita. Você deve estar meio cego por essa visão infantilizada sua. Mas eu tô aqui para te salvar de você mesmo. Uau! Esse cara, de todos que nós já reagimos nesse canal, e olha que eu já reagi a gente assim, né? De todos os níveis. Esse aqui, tá batendo os recordes. Médicas, não necessariamente, não é bem assim que funciona. A gente tem que entender o papel das narrativas na vida das pessoas e achar e parar de... Então a religião é uma narrativa, tá? De achar como esses ateus mais combatentes, que a gente tá combatendo um grande dragão. Às vezes tá mesmo, tem um obscurantismo, tem o idiota que entra contra o governo querendo ensinar criacionismo na escola, mas tem essa outra coisa que não é, e deixa as pessoas terem a onda delas, a religião delas, as crenças delas, e respeite e não seja você um babaca. Essa é a mensagem, tem a mensagem da tolerância. Não seja um mala que queira regular o mundo. Esse é o erro que eu falo, que não deve ser cometido pelo pessoal que tá aqui do meu lado, entendendo que claro que as evidências vão nesse sentido, mas o mundo não se reduz a evidências. Deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem quando... E aí, a variação curta se chama 5-HTT-LPR. Então, quem tem mais desse polimorfismo... Então vejam, ele é o ateu bonzinho, ele é o ateu tolerante, ele te acha um idiota. Mas deixa o cara acreditar. Eu prefiro o ateu, pelo menos combativo, que te acha um mal no mundo, que pelo menos ele é um pouco... mais honesto com as suas crenças, né? Esse aí é o dissimulado. Não, são todos completamente imbecis. Eu encontrei essa verdade, mas eu tenho só pena dessa turma aí. Entendeu? Deixa eles pra lá. Ai, ai. Uau. Seja lá quem, eu já esqueci, várias pessoas me mandaram esse sujeito. Quem me mandou esse sujeito, muito obrigado. Me ajudou nessa quinta-feira. Eu já tava de bom humor que eu saí na televisão aqui de extra. Precisava fazer uma gravação lá, precisava alguém pipetar fazer uma extração de DNA falsa no fundo ali. Eu peguei, tive que fazer isso aí. Já tava dando risada hoje, porque apareci na televisão com um líquido azul que você nunca colocaria perto de uma amostra para extração de DNA, mas tá lá eu pipetando líquido azul, NPC, mas esse aí, ele me ajudou ainda mais. Então, assim, o que é isso? Muitíssimo obrigado por quem quer que tenha sugerido esse vídeo. Então, tenha uma excelente quinta-feira e os vejo no próximo vídeo.